Boa tarde. Hoje, embora esses lugares são tudo parecido, hoje é outra praça. E a gente vai fazer aqui a leitura do Evangelho de João 20. Eu também peço que você se inscreva lá no meu canal. Você se inscreva no meu canal. Eclésia Unida de Cristo, Helena. Pesquisa lá que vocês vão achar. Eclésia Unida de Cristo, Helena. Nos outros vídeos eu sempre falo católica, mas eu mudei para Unida, porque parece que as pessoas têm complexo do nome católico. Mas ok, eu vou dar continuidade aqui da segunda parte do Evangelho de João 20. Já está acabando. Esse evangelho é pequeno, já está acabando. Mas nós temos que estar sempre lendo o evangelho para honra e glória do nome de Jesus de Nazaré, nosso amado, nosso Salvador. Amém. Então, versículo 16. Versículo 16 diz assim: Disse-lhes Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Então ali foi quando Maria chega ali, inconformada, que não achava o Senhor Jesus no túmulo. E Maria procurando o Senhor Jesus dentro do túmulo, mas ele já estava fora, já tinha ressuscitado. Às vezes a gente está procurando o Senhor Jesus dentro de um lugar, mas ele está em outro. E nós precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção para ver onde exatamente nós vamos encontrar o Senhor Jesus. Às vezes a gente pensa que vai encontrar ele de uma parte e ele está nos esperando de outra parte. Às vezes você pensa que ele está dentro de um lugar e ele está fora. Então, isso é muito importante. A gente ter consciência das coisas. Às vezes você está procurando o Senhor Jesus no lugar e ele está perto de você, mas ele não está no lugar que você está procurando. Vem conosco, Jesus, revelações. Aqui diz no versículo 17: Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que palavra bonita que o Senhor Jesus falou para Maria. Não me retenhas, não me prende. Eu preciso ir. Não me... tipo assim... eu não posso ficar muito tempo aqui falando. Eu preciso ir para o Pai. Mas depois ele voltava. Ele ainda ficou indo e vindo durante um período. A Bíblia fala que 40 dias. E disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Ele ressuscitou, saiu do túmulo, mas ainda não tinha ido no trono. E ele estava ali, sabia que as mulheres iam lá, e estava ali esperando, com tanto amor e carinho. O trono é muito melhor do que essa terra. Mas o Senhor Jesus ficou ali para conversar com elas. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ok? Deus e Pai. É Deus e Pai. Tem Deus o Filho, tem Deus o Pai. Deus o Pai. Ah, mas tem dois Deus? Não. Deus Pai é Deus Pai. Deus, o nome Deus significa um título de grandeza, de nobreza, que recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Que é assim que o nosso Deus nos apresenta, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor
e contou o que ele tinha falado. As pessoas já tinham ido embora. Maria Madalena insistiu ali. Ela não queria acreditar que o corpo do Senhor Jesus tinha sumido, mas como? E ela não lembrava que ele falou várias vezes que ia ressuscitar. Então, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achava, por medo dos judeus. Aí inventaram a mentira que os discípulos roubou o corpo. Os discípulos estavam trancados, trancafiados, com medo. Com medo, porque se fizeram aquilo com o mestre, o que poderia fazer com eles? Eles estavam trancados. E Maria Madalena chegou lá e falou, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achava, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes ele, o Senhor Jesus disse: a paz esteja convosco, shalom, a shalom. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, mostrou, não, sou eu mesmo, vocês não acreditam, olha aqui onde me furaram com prego, aqui onde me cortaram com o lado, com a lança. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Que beleza, ele não está mais morto, ninguém vai mais matar ele. Que coisa maravilhosa, era tudo que nós precisávamos. É ver o Senhor Jesus imortal. Pedro lutou tanto para que o Senhor Jesus não morresse, até acabou negando o Senhor Jesus. Mas agora o Senhor Jesus não morre mais. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco, a shalom do Eterno. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Então o Senhor Jesus não perdeu tempo. Já enviou os discípulos, eu também estou enviando vocês. É fácil esse envio, é fácil cumprir esse chamado. Não é fácil. Mas vamos nos alegrar. Se o Senhor te escolheu, te envia, alegremos-nos. Aleluia. Depois dessas palavras, disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aquele a quem o retiverdes ser-lhe-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E o Tomé não estava ali. O Tomé é aquele que só acreditasse e visse. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos e nossa, o Tomé era terrível. A incredulidade do Tomé era terrível, mas tem crente incrédulo. Sabia que tem crente incrédulo? Tem filhos de Deus incrédulo, tem crente incrédulo. Então Tomé já falou: eu não acredito. De todos lá falaram, a gente viu o mestre, ele veio aqui, ele mostrou. E o Tomé disse: eu não acredito, eu só acredito se eu ver a mão dele, o buraco, o corte, só se eu ver. E eu ainda tenho que colocar a minha mão para sentir no seu lado. Senão não vou acreditar. Olha o Tomé, a incredulidade do Tomé. Misericórdia. 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles.
Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz: a paz seja convosco. Aí o Senhor Jesus é tão bom, maravilhoso, que ele volta outro dia que o Tomé estava. Ele é tão maravilhoso que ele vai aparecer até para os incrédulos. Obrigado, Jesus. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo. Tomé, coloca aqui, coloca o dedo aqui, Tomé, nas minhas feridas. Você não disse que só acreditava civis? Vem aqui. Põe a tua mão. Pega aqui nas minhas feridas, nos meus buracos. Não seja incrédulo. Mas homem de fé, o eterno Deus quer que a gente seja homem e mulher de fé, não incrédulo como Tomé. Ali, o Tomé ainda teve a misericórdia de Deus, de Jesus aparecer. Mas o tempo de Jesus aparecer está acabando, porque está acabando o tempo da graça. Venha logo para Ele. Fale com Ele. Peça, fala que você quer ver Ele, então, se você não crê. Pede algum sinal, mas crê em Jesus. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Senhor é Adonai e Deus é Elohim. Então o Tomé já ficou assim tão emocionado que já falou: ah, meu Adonai, meu Elohim. Disse-lhe Jesus: creste porque viste? Feliz aqueles que creem sem ter visto. Então, você não viu Jesus? Eu também não vi. Mas nós acreditamos. E o Senhor Jesus falou que a gente é bem-aventurado, que a gente é feliz. E eu recebo essa felicidade. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Que nós possamos viver essa felicidade, porque o Senhor já nos deu ela. O problema é que a fé da gente às vezes está igual a do Tomé. Vamos lá. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Muitas coisas não estão escritas, gente. O livro é um resumo do resumo do resumo. Você que diz que só crê no que está escrito, você é pobre de fé. Você nem conhece a Bíblia direito, porque a própria Bíblia diz que teve muitas coisas que não pôde vir para o livro, porque não cabia, não dava. Você ia passar a sua vida todinha lendo o que Deus fez, não ia terminar, não ia ter tempo para pregar. E a gente foi chamado também para pregar o Evangelho. O Senhor, ali assim que o Senhor Jesus chegou, falou para os apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Agora é vocês que vão. Aleluia. Ajuda-nos, Pai, cumprir o ID. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Ok? E se você é daqueles incrédulos que só crê no que está escrito, eu sinto muito, a sua fé é limitada. Você não vai viver grandes coisas, porque a sua fé é muito limitada. Você tem que deixar Deus ser Deus. Vamos lá. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho, que Jesus é o Cristo, é o Messias, ok? Ungido de Deus, Filho ungido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então a vida está no nome de Jesus. É assim que a Bíblia nos apresenta. A vida está no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A vida está em seu nome. Leia o final de João 20. A vida está em seu nome. Quem tem o Filho tem a vida. Ah, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro para ter salvação. Tem que crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Assim está escrito. Ah, mas fulano não está fazendo. Problema de fulano, deixa a vida dele, vai você servir ao Senhor. Porque as pessoas, elas arrumam desculpa para tudo.
As pessoas, elas arrumam desculpa para tudo. Busque você ao Senhor, não espere pelos outros. Não importa se os outros estão obedecendo ou não tá. Você precisa obedecer. Aleluia, você precisa obedecer. Cada um tem que fazer a sua parte. Mas esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, ungido, o Filho de Deus, Filho de Elohim. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. É uma fé que traz... É uma fé que traz vida em seu nome, está escrito. Aleluia, glória a Deus. É a fé que traz vida em seu nome. E eu vos deixo aqui na paz do Senhor. Até a próxima. Paz, shalom. Shalom. Se inscreva lá no YouTube Eclésia Unida de Cristo, Helena. Também Bíblia Diária na página de Facebook. E eu vos deixo uma bênção. A bênção da paz. A bênção da alegria. A bênção da saúde. Que o eterno Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com graça e misericórdia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Até a próxima. Paz, shalom. Shalom.